E é interessante a gente pensar que o apóstolo João não virou mártir. A tradição nos conta que ele foi até Éfeso, e disso a gente tem provas. E muita gente acredita que foi João que levou Nossa Senhora até Éfeso, e por isso ela teria sido enterrada em Éfeso, teria vivido na casinha que mais tarde foi encontrada lá, e dali teria sido assunta ao céu. São muitas tradições que se misturam, e hoje a gente vai entender direitinho tudo isso. E é muito simbólico que o túmulo de Maria tenha sido colocado bem perto do jardim do Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras, onde os evangelhos nos contam que Jesus viveu seus momentos de agonia antes de ser traído por Judas e preso pelos guardas dos sacerdotes. Aqui do lado, os padres franciscanos, que no século XIV se cuidaram também do túmulo, que hoje está com os gregos ortodoxos, mas eles ainda mantêm aqui um lugar conhecido como a Gruta do Getsemane, um lugar que teria sido exatamente o local, segundo essa tradição, que nos é narrado em Lucas 22, versículo 39. E saindo foi, como era seu costume, para o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram atrás dele. Chegado ao local, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E ele afastou-se deles à distância do arremesso de uma pedra. Pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, que se faça não a minha, mas a sua vontade. Fragmentos dos manuscritos de Hipólito de Tebas, um autor bizantino do século VII, dão conta de que Jesus teria morrido no ano 30 e que Maria teria vivido por mais 11 anos, tendo morrido no ano 41 depois de Cristo. Segundo Hipólito, depois da ascensão de Jesus, Maria teria continuado a viver em Jerusalém, em uma casa comprada pelo apóstolo João, filho de Zebedeu. Essa tradição de uma casa de Maria em Jerusalém já tinha sido citada antes pelo patriarca Sofrônio de Jerusalém. Livre do pecado original, Maria teria sido poupada do sofrimento da morte. Morreu dormindo ou sem qualquer forma de sofrimento. Essa é a tradição que para as igrejas do Oriente é a dormição de Maria, a dormição da Theotokos, a portadora de Deus, que mais tarde vai ser entendida como a mãe de Deus. Uma tradição diz que os apóstolos, todos menos Tomé, foram transportados instantaneamente de diferentes partes do planeta no momento da dormição, e teriam sido eles que realizaram o enterro de Nossa Senhora. No terceiro dia, ao abrirem a sepultura para a veneração, não encontraram o corpo. Maria teria subido aos céus, de corpo e alma. Mas por que a subida de Maria aos céus é conhecida como Assunção e a de Jesus é Ascensão? Os primeiros cristãos entenderam que Jesus ascendeu por sua própria força, enquanto Maria foi conduzida, portanto, assunta, levada ao reino dos céus. Depois da morte de Maria no Monte Sião, depois de sua dormição, ela teria sido trazida para cá, para esse lugar aqui, no Vale de Josafá, o Vale do Julgamento Final, bem abaixo dos muros de Jerusalém, onde todo judeu desejaria ser enterrado. E essa tradição da Igreja Ortodoxa Oriental, que em certo momento já foi relacionada e ligada à Igreja Católica, no tempo em que todas faziam parte da mesma igreja, nos traz até esse lugar aqui. Esse é um lugar que a gente pode dizer com mais certeza que é o lugar onde Nossa Senhora passou seus últimos dias. Esse é o lugar para onde todas as tradições e também a arqueologia nos trazem, quando a gente pretende encontrar o túmulo de Maria. O lugar administrado pela Igreja Apostólica Armênia e pelo Patriarcado Ortodoxo Grego de Jerusalém.
E essas denominações que administram o lugar nos ajudam a entender um pouco mais sobre os primeiros séculos do cristianismo. A Armênia, por exemplo, foi o primeiro país a adotar o cristianismo quando o rei Tiridates III do Império Parta, ou Arsácida, foi convertido por São Gregório, o Iluminador. Desde o século VII, o patriarcado ortodoxo grego tem sido responsável por diversos lugares sagrados cristãos. Foi quando os muçulmanos passaram a controlar a cidade. Os gregos explicam que há divergências quanto às origens da devoção nesse lugar. Uma delas atribui à mãe do imperador Constantino, Santa Helena, a descoberta do túmulo e a construção da primeira igreja no lugar no século IV. Uma outra tradição nos leva ao século seguinte, o século V, já no reinado do imperador Marquinianos. Uma igreja octogonal foi construída sobre o túmulo no século VI e destruída na invasão persa. Todo o complexo foi reconstruído pelos cruzados, mas destruído em 1187, depois da conquista de Jerusalém por Saladino e seu exército islâmico. A única parte importante que sobrou foi essa imensa escadaria. Ainda que a gente tenha muitos documentos cristãos e muita tradição nos trazendo até esse lugar, a gente precisa entender que ele precisou ser reencontrado depois de muito tempo. Porque foram diversas invasões de Jerusalém. A cidade trocou de mãos muitas vezes. Cristãos, muçulmanos, persas, diversos povos vieram até aqui, muitos deles destruíram lugares sagrados. Esse lugar foi destruído também. E só no século XII, com a chegada dos cruzados, é que foi reencontrado, reconstruído e a peregrinação foi retomada. Aí a gente vê hoje, até hoje, né? Tem uma escada aqui na entrada que foi colocada por causa das inundações. Afinal, a gente está aqui bem abaixo do nível da cidade, aos pés do Monte das Oliveiras, e todas as águas de Jerusalém, quando chove, acabam descendo para cá. Se você... São 48 degraus para baixo a partir do piso de entrada até o subsolo. Aqui, onde fica a cripta de Maria. Os gregos dizem que o túmulo está quase do jeito que teria sido feito 2000 anos atrás, com pequenos reparos feitos na época das cruzadas. Aqui acontecem celebrações diárias e no dia 14 de agosto, quem vem aqui é o patriarca da Igreja Grega Ortodoxa, na véspera do dia em que eles celebram a dormição de Maria. Eu conversei com a senhora que cuida do túmulo de Maria aqui e ela me explicou. Exatamente, ela está me explicando que aqui tem uma imagem da dormição e que é uma tradição muito antiga as pessoas passarem por baixo dessa imagem. Tradição é tradição, a gente tem que cumprir. Vocês estão reparando como é que o teto aqui é todo manchado de preto? Todo cheio de marcas de velas, muitos e muitos séculos. Pode existir tradição mais antiga do que essa? Esse é o lugar mais antigo de que a gente tem notícia sobre um túmulo dedicado a Maria. Existe uma Basílica da Dormição, a Abadia da Dormição, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Existe a Casinha de Éfeso, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas se há um lugar que a gente pode dizer que é o lugar onde Maria foi colocada morta, é esse aqui. A cripta bizantina fica num prédio em formato de cruz e decorado com muitos quadros, lanternas e candelabros.
uma das obras mais impressionantes é o Panagia Hierosolymitissa, essa imagem em alto relevo de Maria, considerada pelos cristãos ortodoxos como a padroeira de Jerusalém. A tradição aqui diz que esse trabalho foi feito sem a ajuda de mãos humanas, de forma misteriosa, e que tem poderes especiais. Se tem um lugar no mundo que a gente pode chamar de túmulo de Maria, gente, é esse aqui, o mais antigo. Se há algum lugar que a gente pode acreditar que o corpo da mãe de Jesus foi colocado, eu estou diante dele aqui em Jerusalém, no Vale do Julgamento Final. Não é por acaso também o Vale de Josafá, onde os judeus queriam ser enterrados para ficar perto do templo no dia do julgamento final. E a gente tem aqui algo único, que é esse buraco no teto, por onde teria passado o corpo de Nossa Senhora no momento de sua assunção ao céu, quando ela foi levada ao céu. Lembra muito a sensação que a gente tem no Santo Sepulcro de Jesus, e a gente precisa conhecer esse lugar e tratar esse lugar como o Santo Sepulcro de Maria. A informação mais antiga que a gente tem, que nos traz a esse túmulo aqui, vem do século V, quando a imperatriz Pulquéria, em Constantinopla, pediu ao patriarca de Jerusalém, Juvenal, que mandasse para Constantinopla, capital do império, os restos mortais de Maria. E Juvenal, sabendo que esse túmulo estava vazio, respondeu à imperatriz: isso seria impossível, porque desde sua morte, muitos séculos antes, sabia-se aqui em Jerusalém que ao terceiro dia o túmulo tinha sido encontrado do jeito que a gente vê agora, vazio. E é também uma tradição e um sinal de respeito, o Egito sai de costas. Gente, como eu estava dizendo para vocês, existe uma outra tradição muito forte que diz que Maria foi para Éfeso, na atual Turquia, antigamente a Ásia Menor, acompanhando o apóstolo João. Vamos lá, vamos entender isso. De onde vem essa tradição? No Evangelho de João está dito que Jesus pede a um de seus discípulos, o discípulo amado, que cuide de sua mãe. E o Evangelho diz que, de fato, sua mãe foi com ele. Mas por quanto tempo Maria ficou com esse discípulo? Primeiro, era João? Não sabemos. A tradição é só uma tradição porque os evangelhos não falam quem era esse discípulo. Há, inclusive, hoje uma linha de pesquisa que diz que talvez esse discípulo amado fosse até Maria Madalena. E por que não Pedro? E por que não outro apóstolo? É uma tradição antiga, mas sem qualquer comprovação arqueológica ou histórica, e deve grande parte de sua popularidade às visões da freira Anna Catherine Emmerich. De acordo com as visões da freira, que foram compiladas por um poeta, Clemens Brentano, e depois ainda editadas por um reverendo, Maria teria viajado com o apóstolo João até Éfeso. Era uma época de perseguição aos discípulos de Jesus. Lá, segundo essa tradição, Maria teria passado seus últimos dias. As visões de Anne Catherine Emmerich permitiram que o padre francês Julien Gouillet localizasse uma casa no final do século XIX que, segundo ele, era a casa de Maria. Se tornou um importante lugar de peregrinação, embora nunca tenha sido reconhecido oficialmente pelo Vaticano. A casa é até visitada pelos papas, mas como um lugar de devoção, porque, afinal de contas, o que os cristãos entendem é que Maria foi levada aos céus. Esse é um dos grandes mistérios da história do cristianismo. E a gente agora, que já sabe a história, pode dizer que tudo que a gente está falando aqui aconteceu bem atrás de onde eu estou agora. Se você quiser estudar comigo, vem conhecer os cursos do Jornada Infinita. Os links estão aqui na descrição.